Olá, aqui é o Paulo e nesse vídeo eu vou te mostrar por que os alongamentos excessivos podem acabar piorando ainda mais a sua dor lombar. E eu sei que quando eu falei isso, você pode ter pensado assim: nossa, Paulo, mas eu sempre alonguei, eu sempre busco um alongamento para aliviar minha dor. Como assim os alongamentos fazem mal? E a verdade é que se eu tivesse aí do outro lado da telinha, sem o conhecimento que eu tenho hoje, eu também pensaria a mesma coisa que você. Eu mesmo já usei muito alongamento na minha época de faculdade, na época que eu era atleta de handball, sempre usava os alongamentos antes do treino, depois do treino, para tentar aliviar a questão de dor lombar, questão de dor na coluna. Então por que eu estou te falando que os alongamentos excessivos podem piorar a dor lombar? Porque eu já vi acontecer. Eu já atendi dezenas de alunos que faziam muitos alongamentos e que acabavam assim piorando a dor lombar. Então, antes de te explicar tintim por tintim do porquê que os alongamentos não são boas opções para você, eu quero que você veja essa história. Como você vê nesse relato, o meu aluno Fabrício, ele passou por que provavelmente você já passou. Muita dor na lombar, muita irradiação e muita dormência. E devido a essas dores, ele fez um exame e constatou 3 hernias de disco. Mas quando ele começou a entender que alongamento não era boa saída, ele teve esse resultado que você vai ver agora. Tá doido que eu falei. Que realmente, cara, pô, um mês, não tem nem um mês, né, cara? Tem 3 semanas. Eu tava com dor pra caraca, lombar toda travada, tá maluco? Pô, tava sofrendo, cara, tava sofrendo mesmo. Que isso? Tá bem de boa, pô. Esses dias aí que eu viajei de carro meio desconfortável, assim, eu senti um pouco de dor, mas aí cheguei aqui, fiz um dia de treino na academia, fiz os exercícios de mobilidade, já voltei a me sentir melhor. O Fabrício, meu aluno, é muito interessante eu te contar a história dele, porque você vai entender como que os alongamentos estavam fazendo mal para ele e como que não era o caminho ele continuar alongando se ele quisesse ter esse resultado que ele teve de melhorar a dor lombar. O Fabrício, ele tem uma rotina que muitos brasileiros têm e com a pandemia acabou aumentando isso. Ele tem uma rotina de ficar muitas horas sentado trabalhando. O Fabrício, ele é designer. Então ele fica muitas horas no computador trabalhando. E ele sempre foi um cara muito ativo, ele sempre gostou de fazer trilha, tanto que ele está voltando a fazer agora, ele sempre gostou de fazer academia e outros esportes também. Mas depois que veio esse período meio doido que todos nós passamos, não concorda comigo, ele acabou ficando bastante sedentário. Ele acabou não se exercitando tanto. O que aconteceu com essa falta de exercício na rotina dele? As dores começaram a ficar muito forte de novo. Começou a aparecer dor na cervical e principalmente dor na região lombar. E ele começou a usar muito os alongamentos de forma até excessiva para tentar melhorar, mas ele infelizmente ele não viu melhora. E o que aconteceu? Ele foi procurar investigar o que estava acontecendo, por que ele estava sentindo essa dor lombar. E ele caiu num lugar que muitos de vocês caem também. Ele foi fazer um exame de imagem. Esse exame constatou que ele tinha hérnia de disco cervical, que ele tinha hérnia de disco lombar também. Com esses diagnósticos, o Fabrício ficou ainda com mais receio de se movimentar. Ele parou de fazer as trilhas, ele parou de fazer os exercícios na academia que ele fazia também, continuou com a rotina sedentária e isso foi produzindo cada vez mais dor nele, infelizmente. Dor na coluna, dor na lombar, aqueles formigamentos que irradiam pelas pernas muitas vezes. E os alongamentos, eles faziam o quê? Eles aliviavam um pouquinho a dor no Fabrício em um determinado momento, mas depois a dor acabava sempre voltando, mostrando muito pra gente como os alongamentos não são o melhor caminho. Esse resultado que você viu o Fabrício conquistar, ele conquistou depois que ele diminuiu os alongamentos excessivos e aumentou os exercícios certos prescritos para o caso dele. Exercícios de mobilidade, estabilidade, um fortalecimento correto. Eu te trouxe essa história para você ver um exemplo de como os alongamentos eles podem ser mais prejudiciais para a nossa coluna lombar do que ajudar de fato a gente a melhorar as nossas dores. Mas calma, agora eu vou começar a te mostrar por que os alongamentos que você pode estar fazendo aí podem acabar só piorando a dor lombar. Aí você pensa assim, nossa Paulo, mas como assim? Quais alongamentos que você está falando? Esses alongamentos que eu estou falando, com certeza você já tentou usar algum deles para aliviar a sua dor lombar.
Mas ao longo desse vídeo eu vou mostrar como que alongar desse jeito como você já deve ter feito pode ser um grande tiro no pé e pode acabar piorando infelizmente a sua dor lombar. Quem nunca usou algum deles para tentar melhorar a dor lombar, que atire a primeira pedra, não concorda? Mas por que que eles são ruins? Por que que eles acabam piorando a dor lombar? Por 3 fatores que eu vou exemplificar bem fortemente aqui para você agora. O primeiro fator é o que? O alongamento, ele apenas inibe momentaneamente uma dor que a gente está sentindo. Vou te dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu estou com uma dor no ombro e eu vou e faço um alongamento, por exemplo, que eu puxo muito o meu braço, eu gero uma outra dor, a dor do alongamento no meu braço. E sabe o que que faz isso? Ele faz a inibição da dor anterior que eu estava sentindo. Ou seja, eu aperto aqui o meu braço, o meu sistema nervoso central, o que que ele vai fazer? Ele vai focar na ameaça atual, vai focar na dor que eu produzi pelo alongamento e vai desfocar um pouquinho da dor no ombro que eu estava sentindo, por exemplo. Mostrei os alongamentos anteriores. Quando você pressiona as costas, igual eu mostrei na lombar, o seu sistema nervoso central ele tira o foco da dor lombar que você estava sentindo e coloca o foco naquela dor do alongamento que você produziu. Então, basicamente, o alongamento ele apenas inibe momentaneamente uma dor que você está sentindo, porque é como se ele deixasse o nosso sistema nervoso central focar na dor que você está produzindo pelo alongamento e desfocar da dor na lombar, por exemplo. E com certeza você já passou pela situação de fazer o alongamento e horas depois, às vezes um dia depois, a dor já volta forte e quiçá volta até mais forte. Então, entendemos aqui nesse ponto que o alongamento apenas inibe a dor e que ela vai tender a voltar depois, porque a gente apenas substitui no nosso sistema nervoso central a dor que a gente está sentindo no lombar pela dor do alongamento, mas depois a substituição é refeita e a dor lombar continua incomodando. Mas nesse fator tem mais um adendo bem importante de você entender. Porque aqui eu falei que inibe momentaneamente, mas o que você pode não saber é que o alongamento, ele muitas vezes ele também dá mais gatilhos para sua dor lombar piorar. Sabe por quê? Porque na nossa coluna é muito comum casos de dor lombar crônica estar associada às vezes a uma inflamação de hérnia de disco, às vezes a um nervo ciático inflamado, a uma compressão de raiz nervosa. E a verdade é que a gente tem muitos nervos passando pela nossa coluna, inclusive o nervo ciático, que é muito conhecido. E aqui eu vou ilustrar para você com um fone de ouvido o que acontece nesse nervo, vamos dizer assim, quando a gente alonga, quando a gente estica demais o nervo, tá bom? Primeiramente de você entender, na nossa parte de nervo da nossa coluna, tem um processo muito forte de vascularização. E esse processo de vascularização, quando a gente pega aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o nervo ciático. A gente vai lá e alonga, a gente comprime, estica, 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 estica. O que que vai acontecer? Vai ter menos calibre para vascularização acontecer naquela região. E isso vai favorecer aumento de inflamação naquela região da coluna. E mesmo que num primeiro momento você inibe a dor como você viu recentemente, logo depois a dor acaba voltando e o seu processo de dor pode ficar ainda pior. Por quê? Porque você está diminuindo, você está puxando, né? Puxando o nervo. Você faz com que a vascularização daquela região fique prejudicada e, consequentemente, você faz com que a dor lombar acabe aumentando no médio e longo prazo, porque você está pressionando uma região que não é para ser pressionada. E isso vai fazer com que o alongamento, em vez de te ajudar igual você pensa que pode te ajudar, pode acabar dando um tiro no pé, pode acabar aumentando e potencializando também a dor que você está sentindo nesse momento. E eu sei que você olha assim e deve ter falado, nossa, Paulo, por quanto tempo que eu alonguei então e só
fiz piorar a minha dor lombar. Mas calma, não tem como você saber tudo, mas agora você já está entendendo por que o alongamento pode ser uma má opção para melhorar a sua dor lombar. Vamos agora para o segundo fator que mostra por que os alongamentos excessivos, por que você deve parar de fazer eles se você quiser melhorar a sua dor lombar. Eu não sei se você sabe, mas a nossa coluna ela sofre processo de hidratação constante. Quando a gente vai dormir, por exemplo, a gente fica horas lá, nossa noitezinha de sono gostosa de descanso. Quando a gente acorda, durante toda a noite ocorreu um processo de hidratação na nossa coluna vertebral. E sabe o que acontece às vezes quando eu acordo, eu tô com dor na lombar, eu vou lá, deito e vou para minha rotina de alongamento, igual eu mostrei, comprimindo, esticando o nervo muitas vezes? O que acontece? Além de ter esse problema neural dos nervos esticando, diminuindo vascularização igual você viu, eu também vou aumentar a pressão na minha coluna vertebral. E mesma coisa, quando eu alonguei, o que aconteceu? Se você lembra, inibição da dor que você estava sentindo e foco na dor do alongamento. Então você sente um alívio. Mas com o tempo, a pressão na sua coluna vai aumentar. E se a pressão na sua coluna aumenta, consequentemente, no médio e no longo prazo, a tendência é que a sua dor lombar aumente e a tendência é que a pressão na sua coluna aumente a ponto de você ficar com cada vez mais limitação de movimento, a ponto de cada vez mais você se isolar das atividades da sua rotina por conta da dor lombar. E isso vai produzindo, infelizmente, cada vez mais frustração em você, cada vez mais dor, infelizmente. Porque você fica investindo, às vezes, sua dedicação, sua energia, às vezes você está se dedicando mesmo de verdade para você melhorar a sua dor lombar, só que você está usando uma estratégia completamente errada, que é a estratégia do alongamento. Mas ainda tem mais. Ainda tem um terceiro fator, que eu já vou mudar o nome do fator. Vou falar motivo para você parar de fazer alongamento se você quiser melhorar a sua dor lombar. Que é, o alongamento, ele não evolui capacidades físicas importantes para você estar melhorando a sua dor lombar. É provável, se você está com dor lombar hoje, que você tem dificuldade de abaixar para pegar um peso do chão, que você está se isolando às vezes do seu esporte favorito, que você às vezes vai fazer uma caminhada e sente dor, que às vezes você vai ficar muito tempo sentado e sente dor. E eu preciso te dar aqui um alerta. O alongamento não te ajuda na preparação para nenhuma dessas atividades. Muito pelo contrário. Como você viu ao longo do vídeo hoje, o alongamento ele pode diminuir a vascularização na região do tecido onde você está sentindo dor, que é na coluna lombar, aumentar a inflamação e piorar suas dores, e pode aumentar a pressão na sua coluna. Então, o alongamento não produz nenhuma capacidade física importante para você conseguir evoluir fisicamente, construir seu físico forte e, consequentemente, você está melhorando a sua dor lombar. Mas, Paulo, o que você quis dizer com capacidade física? Quais são importantes para eu estar melhorando as minhas dores na lombar? Aí que a gente entra no ponto fundamental de você entender do que é preciso ser feito para você melhorar a sua dor. Ao longo do vídeo, eu te mostrei como que os alongamentos excessivos não vão estar te ajudando a melhorar a sua dor. O que realmente vai te ajudar é você melhorar as capacidades físicas suas para lidar com as demandas físicas do seu dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Provavelmente, se você sofre com dor lombar, você já escutou que você tem que tomar cuidado, que você não pode se movimentar muito, que você tem que ficar só no alongamento, que é o tema do vídeo de hoje. Mas a verdade é que você tem que mudar esse pensamento para você conseguir melhorar de verdade. O que você precisa de verdade para você estar melhorando as suas dores é o quê? É você, com uma construção física forte específica para o seu caso, estar preparado para inúmeras atividades da sua rotina. É estar preparado para pegar um peso no chão, é estar preparado para fazer uma caminhada, é estar preparado para fazer o esporte que você gosta, por exemplo. E isso se faz com treinos bem direcionados para você, com exercícios bem direcionados que não coloquem a pressão que o alongamento coloca na sua coluna e que façam você evoluir a ponto de você conseguir cumprir bem as tarefas do seu dia a dia. E quais capacidades são essas as principais? 3 que eu vou citar aqui principais de você entender melhor. A primeira delas é a mobilidade articular. Trabalhar a mobilidade articular, eu falo muito que você precisa substituir o alongamento pela mobilidade articular.
Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo, as suas articulações têm características específicas. O quadril tem característica de mobilidade, a lombar de estabilidade, a cervical de estabilidade, a coluna torácica, que é aqui em cima das costas, de mobilidade. E o que acontece conforme a nossa vida às vezes é sedentária, conforme a gente não tem exercício certo na rotina para o nosso caso, o que vai acontecendo? Essas funções elas vão se invertendo. O quadril começa a ficar muito estável, que não é para ele ficar estável, a lombar ganha mobilidade, e essas mudanças de características das nossas articulações fazem com que os nossos músculos comecem a gastar mais energia para fazer simples movimentos do dia a dia, e isso vai fazer com que a dor acabe aumentando em vez de estar melhorando a sua dor. Então, a mobilidade articular, um bom trabalho de mobilidade articular, que parece um pouco com exercício de alongamento, mas tem a diferença de não colocar nenhuma pressão na nossa coluna, faz com que a gente tenha esse ganho e faz com que, consequentemente, a gente consiga melhorar as nossas dores. Segunda capacidade física super importante de você estar trabalhando é o seu fortalecimento muscular. Como o próprio nome já diz, você fortalecer o seu corpo, você vai deixar a sua coluna mais forte, consequentemente. Você não concorda comigo? E, consequentemente, você deixando a coluna mais forte, você vai conseguir pegar bem um peso do chão, você vai conseguir ir lá jogar o futebol com seus amigos, fazer sua aula de dança, fazer o seu ciclismo, fazer a sua corrida, porque você vai construir uma lombar e uma coluna forte que estejam preparados para lidar com as demandas do dia a dia. Porque muitas vezes, às vezes quando a gente tem dor na lombar, é intuitivo que a gente não queira se movimentar. É intuitivo que a gente quer ficar só no alongamento. Mas esse intuitivo acaba prejudicando as nossas capacidades físicas. E isso faz com que a gente esteja tão despreparado para as coisas da nossa rotina que a gente acaba jogando mais dor na nossa lombar. Porque a gente evita o movimento, não faz o esporte que a gente gosta. E tudo isso vai contribuir, infelizmente, para a dor lombar estar só piorando em vez de melhorar. Então, fortalecimento é mais um ponto-chave de capacidade física importante e de foco que você tem que ter em vez de ficar só alongando. E o terceiro ponto super importante de capacidade física é o seu próprio condicionamento físico evoluir. Eu falo em condicionamento físico porque ele alia muito com exercícios o quê? Exercícios aeróbicos, como uma caminhada, como uma corrida, como uma natação, como até um esporte, uma modalidade esportiva que você gosta de fazer. E muitas vezes as pessoas falam que você não deveria fazer elas. Mas a verdade é que se você preparar bem o seu corpo estruturalmente para você minimizar as chances de desconforto quando você for fazer a atividade que você queira fazer, você consegue fazer elas e elas vão te dar uma ferramenta super importante para o controle de dor acontecer, que é você fortalecer o sistema analgésico do seu corpo. Às vezes você não sabe, mas o nosso corpo ele tem um sistema analgésico natural para quando a gente está com dor, esse sistema agir para combater aquela dor que a gente está sentindo. Sabe quando às vezes você dá aquela topadinha na quina da mesa e sente muita dor? Automaticamente a endorfina vai ser liberada, nosso sistema analgésico, a endorfina vai tentar trabalhar ali para controlar aquela dor que a gente sentiu naquela topada desconfortável na quina da mesa. Então, por que eu estou falando isso? Quando você faz uma caminhada, quando você faz uma natação, quando você faz uma corrida, quando o seu corpo está estruturalmente forte para fazer essas atividades, o que vai acontecer? Substâncias químicas analgésicas vão ser liberadas no seu corpo. Opioides naturais vão ser liberados no seu corpo. E essas substâncias vão favorecer para o alívio de dor acontecer, porque vai fazer a modulação da dor. Lembra quando eu falei que às vezes o alongamento apenas inibe a dor? Então, porque tem relação com o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central está muito relacionado na produção de dor que a gente sente. Então, quando a gente libera esses opioides, essas substâncias químicas, é como se a gente modulasse a nossa percepção de dor mais para baixo. E isso vai fazer com que os disparos de dor diminuam. E isso, consequentemente, vai fazer com que a nossa dor lombar melhore, igual você viu o exemplo do meu aluno Fabrício, que conseguiu melhorar, evitando os alongamentos excessivos e colocando as estratégias certas na rotina dele. Super importante
da gente entender isso. Então, nesse tópico 3, eu falei um pouquinho só de alongamento, porque eu queria não só te mostrar como os alongamentos são ruins na maioria das vezes, eu queria já te explicar quais estratégias você deve utilizar para você estar melhorando. E lembra que nesse tópico eu falei muito sobre a mobilidade articular? E agora eu tenho um recado especial que eu não vou ficar só falando sobre a mobilidade articular. Agora, na sequência, eu vou te deixar um treino completo com 4 exercícios de mobilidade articular. E por que eu estou deixando eles? Porque se você alonga muito tempo, provavelmente alongar é um hábito para você. Fazer aqueles que você puxa o joelho, aperta as costas, fazer aquele que você desce as costas, igual eu mostrei alguns exemplos dos alongamentos errados que você pode estar fazendo. Então eu quero que você pode manter o seu hábito de fazer movimento, mas em vez de fazer os alongamentos, eu quero agora que você faça os exercícios de mobilidade articular. Porque eles, além de não colocar a pressão que os alongamentos convencionais colocam, eles vão contribuir para você aumentar a mobilidade das suas articulações, deixar aquele equilíbrio, mobilidade e estabilidade bacana, igual eu te contei que é super importante, e consequentemente você vai conseguir um alívio de dor, tirar a pressão da sua lombar e às vezes a pressão que irradia para a perna também, e consequentemente você vai conseguir ter uma melhora. Então, bora sem mais delongas conferir agora esse treino de mobilidade que eu preparei para você no vídeo de hoje. Eles vão trabalhar tanto a mobilidade torácica, quanto a do quadril, quanto a do nosso tornozelo também. Aí você deve pensar, Paulo, não, eu quero melhorar minha dor na lombar. Por que você está falando isso para mim? Por que você está passando mobilidade para as outras articulações? Porque às vezes é difícil da gente entender isso. Mas o nosso corpo ele não é dividido em partes, em como às vezes a gente pensa. A gente pensa, não, o quadril é um só, o joelho é um só, o ombro é um só. Ele é um conjunto de fatores e que está se movimentando no nosso dia a dia de forma unida. Toda vez que a gente faz um movimento como caminhar, um simples caminhar, se você for reparar, o nosso tronco auxilia o movimento de caminhar, as nossas passadas elas são sincronizadas. Então, você precisa entender que todo o seu corpo precisa se estruturar melhor para a sua dor lombar melhorar. Porque eu já vi, às vezes, muitas pessoas, nossa, Paulo, me passa um exercício para lombar, minha lombar precisa melhorar, preciso deixar ela forte. Concordo com você que você precisa deixar sua coluna, sua lombar forte. Mas você tem que entender que todo o seu corpo precisa trabalhar em equilíbrio melhor, em mais harmonia, vamos dizer assim, para você conseguir, de fato, estar melhorando as suas dores. Tá? Em relação a essas mobilidades articulares, pode fazer pelo menos 2 vezes ao dia, porque são movimentos que você vai ver que você não precisa de muito esforço muscular para fazer, porque é como se fossem alongamentos dinâmicos do bem, alongamentos que não vão colocar pressão no seu corpo e às vezes apertar nervo, igual a gente falou, e piorar as dores, e eles não vão exigir muito tempo na sua rotina. Eu sei que às vezes você está na correria do dia a dia, vai para lá, vai para cá, vem para cá, vem para lá, mas são exercícios, se você pegar 5 minutinhos de manhã e 5 minutinhos à noite, você consegue estar aplicando eles. Mas pessoal, o principal ponto de entendimento no vídeo de hoje é o que? Pare de usar os alongamentos para você melhorar a sua dor lombar. Os alongamentos, conforme você viu no vídeo de hoje, não são boas opções. Mas agora eu vou fazer uma revisão dos 3 motivos por que você deve parar os alongamentos. Lembrando, o primeiro motivo, o alongamento apenas inibe a dor que a gente está sentindo na lombar, por exemplo, pela dor do próprio alongamento e depois ela acaba voltando.
O alongamento, ele ainda vai pressionar uma parte neural nossa e que pode diminuir a nossa vascularização, pressionar nervos importantes e acabar piorando mais ainda a nossa dor. O alongamento, além disso, pode aumentar a pressão na nossa coluna, porque você viu hoje que a nossa coluna vertebral tem um processo de hidratação, então o alongamento pode jogar mais pressão nela, infelizmente. E você viu também uma parte super importante: o alongamento não evolui nenhuma capacidade física importante para a gente melhorar. O alongamento ele não dá mais mobilidade articular para o nosso corpo, o alongamento não fortalece o nosso corpo para a gente estar bem preparado para a nossa rotina. E o alongamento também não vai liberar aquelas substâncias analgésicas super importantes que o nosso corpo produz através do exercício físico para a gente conseguir ter um controle melhor de dor. Então, que fique bem claro isso na sua cabeça. Se você só hoje sair desse vídeo e parar de fazer os alongamentos, incluir um pouco de mais movimento na sua rotina, de mais mobilidade igual você viu, você já vai estar num caminho melhor para você conseguir reduzir até 100% da sua dor lombar. Eu agradeço de coração se você ficou comigo até o final desse vídeo. Eu vou te deixar um recado também, se você quiser me seguir lá no meu Instagram, é @paulosimões_personal_trainer. Lá quase que diariamente eu também divulgo conteúdo para te ajudar a reduzir até 100% da sua dor lombar, mesmo que você tenha alteração de coluna. Então, dito isso, muito obrigado mais uma vez por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.